Boa noite. Oi, Cláudia. Boa noite. Boa noite, Cassandra. Boa noite, pessoal. Como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Encontro Luiz Sérgio, os livros da obra do Luiz Sérgio. Então, vamos começar fazendo a nossa prece. Tá bom? Cláudia, faz a prece para a gente, por favor. Faço. Então, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento até o Mestre Jesus. Vamos esvaziar a nossa mente de todos os problemas diários, da rotina, do trabalho, e concentrar apenas agora na nossa prece ao nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, abençoe o nosso estudo da noite, abençoe que possamos sair daqui com um aprendizado novo, uma nova experiência que o Luiz Sérgio nos passa nesse livro. Muita gratidão, Senhor Jesus, por esse momento. Muito obrigada, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, sejam bem-vindos a mais uma live. Toda segunda-feira nós tratamos do livro Caminhos da Felicidade. Cada dia da semana vai ter uma live diferente, com uma obra diferente do nosso querido irmão Luiz Sérgio. São obras com uma linguagem jovem, uma linguagem mais simples, voltada para assuntos diversos, desde a droga, a relação pais e filhos e outros assuntos. Tanto que hoje nós nem vamos falar tanto de drogas, né? Vamos falar de desvio, sim, da juventude, vamos falar de dificuldade de relacionamento entre o jovem e a família, mas essa nossa obra Caminhos da Felicidade, ela já é um pouquinho diferente, né? Já tem um Luiz Sérgio um pouco mais maduro. Então, vamos lá. Exato. Fala aí, Cláudia. Então, aqui nós vamos estudar hoje, né, sobre desvio de conduta, né? Aí a Façanda vai fazer a introdução aí, né, Façanda? Vou. Tu passa, boa minha noite amiga. para o Sérgio. O Sérgio está com a gente, a Fátima. Boa noite, sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo de toda segunda. Bom, então o capítulo é o capítulo 5, são só 10 encontros que nós vamos ter, porque o livro, embora ele tenha capítulos muito grandes... Oi, Vera! Minha irmã Vera entrou também. São capítulos muito grandes, mas são só 10 capítulos. Nós já estamos na metade do livro, né? Estamos no capítulo 5. O título do nosso capítulo é Difícil Revelação. Quantas revelações nós temos ao longo da nossa jornada, né? Se nós pensarmos só nessa encarnação, enquanto nós somos filhos, depois enquanto jovens, depois enquanto adulto, né? Aí quem já constituiu família, quem ainda não constituiu família, quando a gente entra no mercado profissional, quando a gente ingressa ali, né, na casa espírita, trabalhando na seara do Cristo, quantas revelações nós conseguimos ter ao longo de uma única encarnação? E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre essas revelações. O Luiz Sérgio começa nos trazendo a reflexão de como é importante nós olharmos sempre qualquer situação que estejamos passando por um olhar externo. Ele fala assim, é necessário ampliar a visão sobre as coisas. Então, por exemplo, no momento atual, um momento ainda difícil, né? Agora eu estava vendo no jornal que aqui em Brasília, a quantidade de pessoas nos postos buscando a 4ª dose da vacina está muito grande, os hospitais ainda estão cheios de pessoas, né? Lá no meu trabalho, por exemplo, tem gente, todo dia uma pessoa nova afastada devido à Covid, então ainda estamos passando por um período muito delicado, mas é necessário pegar esse período delicado e olhar ele por fora. O que nós temos para aprender com esse período? Como esse período pode modificar? Como nós podemos nos modificar? Sabe por quê, Cláudia? Porque em determinado momento aqui do capítulo, o Luiz Sérgio ele fala assim, que o crescimento ele é pessoal, ele é individual. Então, vou dar exemplo daqui de casa, mas eu poderia falar pela Cláudia também, que eu conheço ela. Eu e a Cláudia, a nossa família vai para o centro, nós, os nossos filhos, estão em atividades ligadas na casa espírita, né? Fazem curso, ou estão na mocidade, ou estão na evangelização. Mas, embora nós tenhamos
a graça de que também conseguir levar a nossa família para a casa espírita, isso não significa que o crescimento vai ser em conjunto, porque o crescimento ele é individual, ele necessita da vontade individual de cada ser. Os nossos filhos, os meus filhos e os filhos da Cláudia, né? Cláudia já tem filho jovem, eu tenho filha aí entrando na adolescência, mas quem disse que eles são espíritos mais novos do que nós? Podem ser espíritos de muito mais experiência, espíritos muito mais antigos, com bagagem muito maior do que nós. Então, é importante, a cada situação que nos é colocada, termos essa visão externa, né? Acalma teu coração, né? Se fortalece em prece, se fortalece ali sobre os ensinamentos do Cristo, com os ensinamentos do Cristo, para que você possa olhar toda a visão. Já já a gente vai entender, quando a Cláudia for contar sobre o capítulo aí, sobre o caso que o Luiz Sérgio traz para a gente poder refletir, vocês vão entender por que ele começa falando sobre olhar a situação sobre os com outros olhos, olhar a situação por fora, dar esses giros de 360 graus sobre qualquer situação. E aí, Cláudia, nesse livro é muito interessante que por diversas vezes, quando o Enoque está conversando com o Luiz Sérgio, o Enoque chama o Luiz Sérgio de frade. Né? Então, quem não sabe, é porque o Luiz Sérgio foi um frade numa encarnação passada. E aí o Enoque acaba fazendo essa associação e por várias vezes chama ele de frade. Olha que legal, né? E aí, o Enoque, conversando com o Luiz Sérgio sobre essa questão de buscarmos a nossa reforma íntima, né? Mas é muito um eu ali, é necessário que eu me reforme para que eu consiga auxiliar a minha família, para que eu consiga ir auxiliando gradativamente a todos. E aí o Luiz Sérgio fala assim, então um dia nós teremos no futuro uma falange de seres angélicos, né? Isso. E aí, conversando com ele, que acho que é a Sara. Aí ela disse, sim, já pensou, Luiz Sérgio, no futuro nós seremos uma nação espiritual sem ciúme, sem inveja, isento de maledicência e pleno de colaboração fraterna. Gente, olha só, isso aí não é um futuro muito distante, não. Isso é o nosso futuro. Nós fomos criados para alcançar, para almejar essas qualidades aqui, né? Essas qualidades plenas. Então, nós seremos ali termos angélicos. E aí, ele continua falando um pouquinho sobre o amor. Quando nós tivermos alcançado essa plenitude, né, de não sermos mais uma nação de ciumenta, de inveja, de maledicência, de egoísmo, aí nós vamos começar a trabalhar o amor. E olha só que interessante, ele fala assim, primeiro nós vamos amar o nosso próximo. Nós já estamos nesse caminho, né? O nosso próximo mais próximo, aquele que está lá dentro da nossa casa, Cláudia. O nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, nosso marido, as pessoas que estão próximas a nós. Esse passo nós já estamos começando. Em seguida, vamos amar os nossos amigos, os nossos companheiros de culto religioso, os colegas de profissão. Em terceiro, entendemos que esse nobre sentimento vai nos fazer amar os órfãos, os moradores de rua, os jovens que se drogam ou se prostituem, os enfermos, os prisioneiros. Olha só como o amor é um crescimento gradativo, né? Os inimigos, né, Vera? Quando nos dermos conta, o sentimento maravilhoso já extrapolou o nosso mundinho limitado e abrange a humanidade como um todo. E aí sim nós vamos conseguir falar de amor universal. É um processo... alargar os horizontes. Isso, é um processo lento, é um processo gradual e muito gratificante, que alarga o horizonte da mente e do coração. Então, meus irmãos, nessa obra do Luiz Sérgio, nós temos uma linguagem que vai além um pouquinho de trazer apenas uma reflexão
né, sobre o mundo das drogas, o mundo dos vícios. Luiz Sérgio ele traz uma bagagem espiritual e nos coloca ali à prova para refletir sobre tudo isso. Eu vou finalizar a minha participação aqui, porque eu vou passar a palavra para a Cláudia, falando de um momento que a Cláudia vai falar já já, é que a Cláudia vai falar sobre uma família que vai ser abordada aqui, e aí essa família, ela tem a necessidade de fazer um tratamento espiritual. Boa noite, Carla. E aí, quando ela vai fazer esse tratamento espiritual, o Luiz Sérgio aborda um pouquinho o tema triagem. E triagem é uma coisa que nós temos aqui na nossa casa. Então, eu vou finalizar minha participação falando um pouquinho da triagem. Eu acho muito importante quando o Luiz Sérgio aborda a triagem aqui nessa obra. Porque existem muitos espíritas também que têm vergonha de ir na triagem. E a triagem, ela nada mais é do que uma conversa fraterna com o triador. E o triador, ele não tem incorporado, ali não é um processo mediúnico. O triador foi ele é um trabalhador da casa espírita que passou por um curso preparatório e ele está apto a trabalhar na triagem. Então, ele vai usar da sua mediunidade, da sua sensibilidade, para poder registrar numa ficha tudo aquilo que aquele irmão está precisando. Então, a Cláudia vem para a triagem afastando a triadora. Aí a Cláudia está falando, olha, eu estou com dificuldade de dormir. E aí a Fassandra vai preencher lá, está com dificuldade de dormir, está com dificuldade disso. E tudo isso é registrado. Sabe por quê? O Luiz Sérgio fala assim, nós espíritos, nós não temos bola de cristal, não. Quando a gente quer ajudar um irmão e a gente não tem conhecimento da ação que está acontecendo, a gente tem que fazer um trabalho, uma investigação. Só que aqui no Brasil, nós temos mecanismos muito mais avançados para fazer essa busca. Mas até lá no plano espiritual, quando eles fazem a triagem, eles preenchem uma ficha. Olha só o que ele diz aqui, ó. Poucas são as pessoas que sabem como funcionam os bastidores de uma casa espírita. Isto é, o ambiente espiritual. Todo pedido de auxílio é registrado numa ficha individual que fica arquivada. O Luiz Sérgio não está falando da nossa casa espírita, ele está falando do plano espiritual. O assunto é estudado por uma equipe especializada e nada se improvisa. Os casos urgentes recebem tratamento prioritário. Nós já falamos aqui sobre a necessidade da gente saber pedir as coisas, né? Deus sabe tudo que a gente quer, mas existe a necessidade da gente saber pedir. E quando a gente está precisando de ajuda, também há essa necessidade. A equipe espiritual, ela precisa saber aonde ela vai te ajudar diretamente. Então, fazer parte, fazer a ficha no tratamento espiritual, direciona essa equipe espiritual a trabalhar com a gente. Mais para frente, falando lá da família, que daqui a pouquinho a Cláudia vai falar para a gente, o Luiz Sérgio vem falar que vai ter algumas pessoas que vão ser atendidas. Sabe por quê, Cláudia? Porque alguém colocou o nome da família lá no caderno de vibrações espírita. Olha que legal. Nós temos caderno de prece aqui na nossa casa. Nós temos o caderno de vibração. Nós temos o caderno de vibração para encarnados e para desencarnados também. Então, isso aqui, gente, para mostrar que tudo que a gente faz aqui na Casa Espírita, né, tem todo um direcionamento espiritual, e o Luiz Sérgio aqui nos dá um respaldo de que estamos no caminho certo. Bom, finalizo meu trechinho aqui e vou deixar agora a Cláudia contar o caso que o Luiz Sérgio trouxe para que a gente possa refletir. Isso. Então, nós vamos contar o caso hoje da dona Gertrudes e da Juliana, né? Que é a filha dela. A dona Gertrudes procurou o centro para fazer a triagem, para fazer um tratamento espiritual, porque a filha dela estava dando um certo problema. Ela tinha muita vergonha, porque a filha dela usava, ela era uma menina muito bonita, uma adolescente por volta de 19 anos, e que utilizava da beleza dela para trabalhar, né, vendendo o corpo dela. E ela é uma mãe solteira, ela se envolveu com um rapaz na adolescência,
e um rapaz casado já, um homem casado, né, que não assumiu a filha. Então, ela rodeou a filha de tantos mimos, de tudo na mão, e assim, esqueceu de outras... como que eu posso te falar? Conceitos não, de Deus, vamos dizer. Valores, né? É porque fugiu a palavra. Então, colocou toda a matéria à frente, né? Tudo que era material exato, à frente. exato. Esqueceu as coisas de Então, Deus. isso. Então, ela estava muito... A dona Gertrude estava com muita vergonha de ir na triagem, porque ela ficou com vergonha de contar o que estava acontecendo. Desculpa, gente, eu ainda estou tossindo pra caramba. E aí, aconteceu que ela foi, não precisa se preocupar, viu, pessoal? Quando quiserem fazer a triagem, como a Fassandra falou, né? Todos são preparados. Eu tenho amigos meus que fazem a triagem, que a gente conversando, e eles falam, né? Que na época que eles estavam desempregados, passando algum problema de emprego, e era direcionado, a maioria das pessoas direcionado naquele assunto para eles, é incrível. Ou algum assunto de família que ele estava passando, era direcionado para ele também. Então, assim, a espiritualidade amiga, ela sempre indica e vai... eu falei para você agorinha, com a sensibilidade que o médium tem, eles vão intuindo, né, aquela conversa toda, e lá eles vão anotando tudo, além da gente estar anotando aqui também. Então, através desse tratamento, dessa ficha, é feito o tratamento, né, espiritual. Então, a dona Gertrudes fez a ficha, e a Juliana fazia uso, né, do corpo para vender, né, se prostituir. E ela culpava a mãe. Ela culpava a mãe pelo que aconteceu com ela na juventude. Ela não via a mãe dela com os olhos de que fosse uma mãe cheia de garra, que deu a vida por ela, que, né, uma mãe trabalhadora. Ela só via as coisas ruins da mãe dela. Então, num certo momento, a espiritualidade, no momento de sono, eles reúnem os três, assim. Então, o pai dela era casado, né? Então ele mudou de cidade, foi embora, e então ele só viu ela no dia que ela nasceu. Vamos dizer que quando ela nasceu, que a mãe apresentou para ele, ele foi viver a vida dele com a esposa e os 2 filhos. Então, já tinham se passado 19 anos, ele já tinha 60 anos, só que aquilo ali incomodava ele não vivia bem. Mesmo ele tendo uma família estruturada, uma esposa bacana, filhos e netos, aquilo incomodava ele, né? De uma certa maneira, ter deixado, ter ludibriado uma moça na época, ter tido um filho e deixado para lá, uma filha e largado para lá. Aquilo estava incomodando muito ele estava entrando numa depressão. Então ele decidiu reunir os três em espírito, né, na hora do sono, a espiritualidade amiga, o Luiz Sérgio e a equipe dele, e deram passes e fizeram com que eles aceitassem ali durante o sono se reencontrar. Então ele foi intuído, né, ali, quando ele acordou e tal, e aí ele estava sentindo muito mal, e ele decidiu que, conversando com a esposa dele, que ele iria fazer uma viagem, não falou para a esposa dele o que era, mas com ele falou, gente, eu tenho que procurar aquela moça que, né, do passado, para ver o que aconteceu com a minha filha, isso está me deixando angustiado. E ele voltou para o Rio de Janeiro, morava em Fortaleza, voltou para o Rio de Janeiro ali, passou por volta de 2 meses lá, e foi procurar Gertrudes, né? Então encontrou ela no emprego dela ainda, ela era bem mais nova que ele, né? E a espiritualidade foi trabalhando também ela, para ela não ter aquela revolta na hora do encontro com ele.
Então, ela escutou ele quando eles se encontraram, né? Ela conversou com ele, numa boa, escutou e promoveram um encontro com a Juliana, para ele poder se apresentar, porque ela falou para a Juliana que o pai dela tinha morrido, mas a Juliana, voltando um pouquinho, quando ela era adolescente, com uns 12 anos, ela começou a perguntar, eu quero saber isso, mãe, me mostra fotos do meu pai, né? Aí, por fim, ela pediu a certidão de óbito e a mãe não pôde mostrar porque não existia. Então, ele foi promovido esse encontro, a mãe deu o endereço, ele foi até o encontro delas, né, no apartamento lá da dona Gertrudes, e a dona Gertrudes deixou eles conversando e foi para o quarto. Então, ele se apresentou e falou tudo, a menina aceitou, né, depois de um trabalho lógico espiritual com os três, e ele retornou para Fortaleza. Ficou mais tranquilo, mas ele ainda tinha aquilo ainda mexia com ele, porque ele tinha que contar para a esposa não sabia da existência dessa senhora com uma outra filha, e só que consciente, a esposa era espírita, então a esposa deu um livro para ele, viu que ele estava muito assim, ansioso, muito não estava conseguindo dormir, e ele falou, olha, chegou para ele e falou, olha, tem alguma coisa que está te afligindo, mas aí ele começou a falar, ela tampou, né, assim, a boquinha dele, da boca dele, e falou assim, não precisa me falar nada agora, mas seja o que for, se tranquiliza e faça o que for melhor. E deu um livro espírita para ele ler. Ele ia para o banquinho da praça lá e ficava da praia, não sei, da praça, e ficava, né, ali lendo o jornal dele. E aí, depois que ele ganhou esse livro, ele foi ler. Então, isso foi dando uma abertura para ele poder conversar com os filhos e falar que tinha uma irmã, e com a esposa também. A esposa aceitou de prontamente, porque ela já estava, ela sabia que alguma coisa tinha no passado, mas que aquilo não iria influenciar no casamento deles, mas é uma mulher que era preparada, uma mulher espiritualizada, então é isso. Inclusive fala aqui sobre o divórcio, né? Sobre que o espiritismo não é contra o divórcio, em alguns casos, como violência que a mulher tá vivendo, ou casos de traição, essas coisas assim que vai ofender a honra e a convivência da família ali, da esposa. Então, eles querem, né, o espiritismo quer que a pessoa viva em comunhão perfeita, em comunhão, né, em uma boa convivência. E então, não vai deixar uma esposa correr um risco dentro de casa, então, para poder manter um casamento, é isso que eles explicam. Então, só terminando, né, aqui, ele fala para os irmãos que tem essa moça, e eles aceitam numa boa, e ele manda uma carta, se eu não me engano, falando que ele e os irmãos dela amam ela e que estão esperando ela nas férias. E depois desse reencontro com o pai, mudou a vida da Juliana. A Juliana começou procurou outro emprego, né? Começou a fazer um curso de computação, procurar emprego nessa área. Então, largou aquele passado que ela estava vivendo e começou a viver uma vida honesta, né? Eu achei bem legal, mais ou menos isso. Não sei se eu consegui explicar direito aí para vocês. Conseguiu, sim, conseguiu. É importante a gente falar que a Juliana, ela não era de uma família rica, né? A mãe dela cuida dela sozinha, a mãe dela não é rica, mas nunca faltou nada para ela. Então, ir para a prostituição, ela não ia por dinheiro, pela necessidade de ter, não era isso. Era alguma coisa que ela buscava, uma busca assim, né, incessante, que poderia ser muito bem essa falta do pai,
né? Por isso essas grandes revelações. E ela ia porque ela queria o luxo, porque ela queria a melhor roupa, o melhor carro, mas não é que ela necessitasse disso, né? Como mais uma vez a gente fala aqui, ela não era rica, mas ela tinha as coisas, né? Lá fala também que ela queria, pelo fato da mãe ser uma mãe solteira, depois que ela descobriu, né, e tudo, ela quis, assim, enfrentar, né, bater de frente com a mãe dela, e fazendo isso, eu acho que seria uma afronta para a mãe dela, mais ou menos isso. Isso, o tempo todo, né, esse Todo. embate ali. E aí, sabe o que eu acho importante, Cláudia? O Luiz Sérgio, ele começa o capítulo falando que a gente tem que olhar as relações com um olhar externo. Então, se ele está trazendo para a gente essa problemática, que não é uma problemática inventada, né? Eu estou num banquinho aqui, deixa eu me segurar. Não é uma problemática inventada. Tem muitas famílias passando por esse problema aí fora. Às vezes é o nosso vizinho, às vezes é a nossa família, às vezes é a família do nosso irmão. Tem muita gente passando por tudo isso. Então é importante a gente pegar essa experiência dele e trazer para a nossa reflexão. Lá no início, a mãe fala da vergonha que ela tinha de expor. E a gente vê em muitas famílias que passam por problemas com o jovem antes do esclarecimento, antes de pedir ajuda, a vergonha de expor aquilo ali. Então, exato. Às vezes nem procurar ajuda com vergonha. Nós temos alguns dogmas que vão sendo colocados em nós, embutidos em nós, né, ao longo de diversas criações aí, como se fosse uma coisa vergonhosa. Vergonha é a gente não pedir ajuda. Vergonha é a gente se embutir dentro da gente mesmo e deixar um filho em sofrimento. Então, é uma reflexão importante também. Fala, Cláudia. Não, que eu ia falar que aqui no livro fala, que o Luiz Sérgio fala que o primeiro passo para a gente poder ter uma magnitude melhor é reconhecer a própria limitação, né? Deve se humilhar agora para no fim, olha só, deve humilhar-se agora para ser no fim exaltado à condição superior de filho de Deus. A gente tem que ter humildade para reconhecer nossos erros, nossas limitações, para a gente começar a crescer, para a gente começar a aprender. Não adianta a gente não reconhecer nossos erros, né? A gente precisa de saber nossas limitações, até onde a gente consegue ir e ter humildade. O tempo todo, né? O tempo todo. Então é isso, pessoal. Mais uma vasta experiência ali dos raiozinhos de sol, né? Mais um capítulo aí muito rico, de muito conhecimento, de muita abertura. Então, para finalizar, nós vamos aqui reiterar um convite que nós vamos fazer a todas as famílias, a todos os jovens. Então, você que está nos assistindo, se você conhece uma família que está passando por um problema similar ao que foi relatado, se você conhece um jovem que está passando por um problema também similar ao que foi falado aqui, na nossa live, indica o canal do YouTube, encontra o Luiz Sérgio, está lá no YouTube, tem diversos livros, diversas lives. Nós estamos com esse trabalho desde o início da pandemia, então já, né, tem 2 anos aí. São diversas obras, dá para assistir um monte, dá para ter esclarecimento, dá para entrar em contato. Exato. É necessário que esse trabalho, que essa nossa conversa, que esse momento gostoso aqui que a gente acaba tendo toda segunda-feira, não só na segunda, porque todos os dias tem live também, né, de outros livros, cheguem até as pessoas que estão sofrendo, para que eles saibam o que é a triagem, como é que eu vou chegar na triagem de uma casa espírita, o que eu vou falar na triagem, se o meu filho está precisando de ajuda, o que eu vou fazer? Porque o Luiz Sérgio, em algum momento aqui do capítulo, ele ainda fala assim, que o crescimento, ele é individual, mas o fortalecimento do lar, ele depende muito de todos nós. Nós que somos mulheres, mães, pais, filhos, todos nós somos importantes dentro do nosso lar. Mas nós só vamos conseguir ajudar a nossa família se nós nos fortalecermos primeiro. Então, o nosso fortalecimento que vai fazer com que a gente consiga ajudar individualmente
a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que são queridas, né? A todos é importante esse fortalecimento. Com certeza. Lá no canal tem esse estudo onde a gente faz o resumo, né? Todos os dias fazemos o resumo, e esse bate-papo gostoso, esse bate-papo legal aí. A pessoa às vezes não tem o livro em casa, mas dá para ter uma sequência bacana, porque toda semana é um capítulo, então dá para estudar por lá. Isso mesmo. Então dá, pessoal, queria agradecer a todos. O Carlos está agradecendo, nós que agradecemos a presença de vocês. É importante buscar ajuda, sim. Sempre tem alguém que pode nos ajudar. Em nenhum momento, Jesus nos disse que nós iríamos caminhar sozinhos. Existem alguns degraus que nós precisamos galgar sozinhos, mas em todos eles nós podemos buscar o auxílio e a ajuda para o nosso fortalecimento. E depois que a gente está forte, a gente vai embora, né? Isso então, mesmo. agradecer a todo mundo. Cláudia, minha parceira da segunda, e vamos fazer a nossa prece. Obrigada, pessoal. Obrigada aí, tá? E semana que vem estaremos juntos de novo. Se Deus quiser. Então, vamos fazer a nossa prece. Você vai fazer? Vou fazer. Vamos Senhor lá. Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Rogamos que todas as famílias possam ter a sua assistência e o teu amparo. Fortalece-nos, Senhor Jesus, na tua paz. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Sim, seja, então, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, até semana que vem. Tchau.